Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um bate-papo. Eu sou Moisés Vieira, da Vertical Church, do seu programa Pastor Online. Olá pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre Deus. Deus não é homem. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, que você comentasse o que for falado aqui, que você desse o seu joinha para nos ajudar a continuar postando o nosso conteúdo. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, aqui no Sítio Pandas, é o lugar onde eu moro e um lugar propício para nós termos reflexões. Como eu disse, o tema ele é um pouco controverso, né? Por que eu escolhi esse tema? Bom, lá em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Mais um versículo, eu gosto de ler todos os versículos para depois a gente conversar. Lá em Jó 10,4 diz assim: Jó perguntando para Deus: tu tens olhos de carne? Vês tu como vê o homem? É interessante essas passagens. Bom, o porquê que esse tema foi escolhido, por que a gente vai abordar esse tema? Porque nós, há anos já, né, há muito tempo, há séculos pode-se dizer, o posicionamento de nós cristãos, quando tratamos de assuntos polêmicos ou assuntos que são tabus nas igrejas, nós assumimos o lugar de Deus. É como se nós tivéssemos o direito de fazer, e ainda usamos o texto que Deus nos deu o direito para julgar, né? É interessante que isso é controverso, porque se nós temos o direito de julgar, por que o Senhor nos ensina a não julgarmos? A palavra diz que quando julgamos, nós somos julgados. A palavra também diz que não devemos julgar, porque da forma como julgarmos, nós seremos julgados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, para nós julgarmos a nós mesmos e não julgarmos as outras pessoas. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, para não sermos condenados com o mundo. Então, o ponto é, onde é que Deus nos autoriza a julgar? E eu sei que vai ter uma porção de versículos, de textos, que vocês vão pegar para citar aí nos comentários, e eu até entendo isso, mas a Bíblia não se contradiz, a Bíblia ela não nos dá o direito de julgarmos. E quando julgamos, nós somos julgados com a mesma medida. Então devemos ter cuidado, porque quando julgamos o pecado dos outros, né, nós estamos também dando ao universo, ao mundo espiritual, o direito de nos julgarmos sem contar as pessoas que estão à nossa volta, porque hoje você está em pé. E a Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se para que não caia. Se a Bíblia diz para tomar cuidado para não cair, é porque há uma possibilidade de você cair. E quando eu falo cair, não precisa ser um pecado desses escabrosos, grandes, que todo mundo classifica. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Bom, o texto diz que Deus não é homem, né? Aí vem, para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Quer dizer, Deus não tem os mesmos sentimentos e vaidades humanas. Deus nunca vai julgar uma situação como nós julgamos. Deus nunca vai avaliar uma situação como nós avaliamos. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu gosto muito de uma frase de Jesus que ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais vos dará o Pai que está no céu. Então quer dizer, Deus ele está acima de todos nós e o juízo dele, o julgamento dele é diferenciado do julgamento do homem. Então quando você pega aí situações
ou pecados, ou falhas, ou desvios humanos, e você julga como se fosse Deus já determinando, né? Eu vejo muito na internet pregadores, pastores, né? Já determinando o fim da pessoa, o julgamento, o juízo, né? A condenação em cima da pessoa, e isso desperta no mínimo uma curiosidade. Peraí, quem é o homem para determinar a eternidade de outro homem, né? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Em outras palavras, o escritor está dizendo assim: Deus não tem os mesmos sentimentos do homem, porque o sentimento do homem envolve vaidade. Quando você vê um cristão, um pastor, um líder, julgando as pessoas na internet, na verdade, ele está querendo se promover através daquele julgamento, né? Pode-se dizer também, e eu não fico fora disso, porque o que eu estou fazendo aqui é trazendo o assunto à baila, avaliando os meus colegas, né, de ministério, de caminhada. Então, se eu estou avaliando, então existe uma certa vaidade, existe em mim, como existe em todos, uma certa prepotência do tipo, olha, não se pode fazer isso. Então eu trago o assunto à baila, não para me promover simplesmente, e no fim acabo me promovendo, porque isso é um vídeo que vai para um canal, e esse canal precisa de uma visualização, de comentários e tudo mais. Mas a questão é trazer um assunto que vai despertar, pelo menos numa boa parte das pessoas que assistirem, uma consciência de que eu não posso julgar e nem determinar o fim das pessoas diante de Deus. Quem faz isso é Deus, né? Então, o texto que nós lemos, o primeiro texto, eu até anotei aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. E depois Samuel diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, né? Então, quando o homem julga, quando o homem determina, não, esse é bom, esse serve, esse foi aprovado, Deus olha e fala como ele falou para Samuel: não, esse aí eu rejeitei, Samuel. Você errou, eu não aprovei esse está rejeitado. Você está olhando a aparência, você está olhando o exterior, mas eu vejo o coração. Isso está em 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Deus fala: eu não olho a aparência. Então, quantas pessoas você julgou, né? Você condenou e você executou por causa da aparência? Então é importante você saber que você não tem a autoridade para julgar ninguém, nem para avaliar ninguém. É claro que você não vai se associar com pessoas violentas, com pessoas promíscuas, com pessoas... Porque às vezes as pessoas assistem meus vídeos e acham que eu aprovo, né, a parceria, a comunhão entre luz e trevas. Não, não aprovo nada disso. Eu apenas enfatizo uma coisa: nós não somos Deus para julgar as pessoas. O papel do cristão, o papel da igreja, eu estava conversando com um teólogo amigo meu hoje pela manhã, o papel do cristão, o papel da igreja é facilitar a aproximação das pessoas a Deus. É você facilitar o caminho das pessoas. Por exemplo, ninguém chega na igreja transformado. A igreja é lugar para pecadores. Jesus optou em andar com pecadores. Jesus não andava com fariseus, ele andava com pecadores. E por que ele andava com pecadores? Porque os pecadores precisavam da ajuda de Jesus. E Jesus ainda fala: os sãos não precisam de médicos, né? Então quem precisa de médico é enfermo. Quem precisa de perdão é pecador. E a igreja é um local para promover o perdão para os pecadores, né? E Jó faz uma pergunta para Deus: tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Por que Jó apela fazendo essa pergunta para Deus? Jó apela fazendo essa pergunta para Deus porque ele não queria ser julgado pelo homem. Davi, né, como nós sabemos também, numa certa situação, falou assim: caia eu nas tuas mãos. Por que Davi fala isso? Porque Davi sabia que o homem não tem misericórdia, o homem é mau por natureza. Jesus fala isso: bom é Deus, né? É claro que há um contexto para esse bom é Deus, na hora que o jovem fala bom mestre, né? Então quando Jesus fala bom mestre,
Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Bom o quê? Bom mestre. Deus é o bom mestre. E Jesus fala, se você quiser aprender alguma coisa, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o Jesus que fala para você aprender dele, que é manso e humilde de coração, ele também diz, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. É importante você saber disso. Antes de você se levantar para julgar, para condenar, para determinar o fim de uma pessoa na eternidade, lembre-se que você é humano, você é falho e você não é Deus. E Deus não é homem. Ele não é homem, ele não julga como homem, ele não enxerga como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. Às vezes a aparência não é boa, mas o coração é puro. Eu estava falando para um pastor amigo meu, ele fala, como é que você vai aceitar um pecador? Como é que você vai aceitar um impuro na igreja? Como é que você vai aceitar uma pessoa dessa na igreja? E é interessante, eu falei, mas a igreja é o lugar dessas pessoas. Ah, mas como é que você faz isso? Eu falei, por exemplo, é o mesmo que você abraçar um mendigo que está há meses sem tomar banho e abraçar ele pelo amor de Cristo. Então, quando você faz isso, você tem que passar por cima do cheiro, da aparência e da sujeira e olhar quem está por debaixo de toda aquela sujeira, que é um ser humano carente do amor de Deus. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de fazer o seu comentário, de dar o seu joinha e compartilhar. Nos ajude a promover esse canal. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima.